Oi, pessoal. Então vamos avançar um pouco mais com as informações do Sistema Atual Unificado. Ele fala, o Grabovoi, é importante entender e entender sempre. O que a gente vai fazer é unir o passado com o tecido que a gente precisa remover, no caso do câncer, e a informação do futuro. Unir essas três informações. No caso do câncer, mas no caso de um problema, de uma gripe, de um dente quebrado, de um trabalho que não consegue, a namorada que não consegue, o que precisar, o que eu quiser colocar na norma. Então, ele fala, né? O importante é entender e entender sempre. A gente precisa pensar muito. Ah, mas pensar dá trabalho. Mas é mais fácil do que não pensar. Então, outro dia aconteceu um caso comigo e com o Marcos. Vou contar antes. Ele, toda vez que o Marcos escreve para mim, ele liberou, ele falou que eu posso contar todos os casos dele, e eu gosto porque ele é muito aberto, ele conta tudo. Então fica fácil de dar exemplo e de pensar. Então, ele, toda hora que ele escrevia para mim, ele falava desculpa, desculpa, desculpa. E eu falei, Marcos, pelo amor de Deus, para de pedir desculpa. Eu nem sei por que você está pedindo desculpa. Se o texto tá grande, ele pedia desculpa. Se tivesse pequeno, ele pedia desculpa. Se ele falasse alguma coisa, ele pedia desculpa. Mas ele tem que falar. O texto vai ser grande ou pequeno, ele tem que falar. Ele não tá mandando mensagem para mim. E tava me irritando essa coisa de pedir desculpa, sem parar. Se me incomodasse, eu falava, olha, isso tá me incomodando. E na verdade estava me incomodando a desculpa. Então ele me explicou que ele gosta de ser gentil, que ele gosta de tratar bem as pessoas, e ele aprendeu que no ônibus, ao invés de falar licença, se ele fala desculpa, as pessoas se sentem melhor. Então eu fui pensar, no ônibus ele vai falar 10 vezes desculpa com 10 pessoas diferentes. No meu caso, era a mesma pessoa e a mesma frase o tempo todo. Até eu expliquei isso para ele. Se ele fosse falar desculpa para a mesma pessoa 10 vezes, ela já não ia achar mais simpático e delicado. Ela ia achar que ele era doido, ela ia achar que estava acontecendo alguma coisa estranha, que ele, sei lá, o que ele queria. Então, a gente precisa pensar o tempo todo, porque as situações mudam o tempo todo. Eu não posso, ao mesmo tempo, né, que o Grabovoi fala, se você cura uma doença, você cura todas. Existe uma coisa que é bom para todo mundo e tem esse efeito dominó. Mas nesse outro caso, não é um efeito dominó. Ele colocou no lugar uma coisa, ele mudou a circunstância e ele continua agindo do mesmo jeito. Ele é bobo? Não. Não. Ele faz o que a gente faz. A gente faz isso o tempo todo, só que ele fala. No meu caso, por exemplo, né, eu tô contando que eu tô costurando tecidos diferentes e tal, então eu tenho que olhar lá a tensão da linha. A primeira vez me deu preguiça. Que saco, eu vou ter que ficar olhando tensão. Cada tecido que eu tô costurando, eu vou ter que mudar a tensão? Mas aí a linha não quebra, a costura não segura, não agarra, e flui. Então, 1 segundo que eu gasto mudando a tensão da máquina é muito melhor do que ficar 10 horas desfazendo coisas e brigando com o tecido. Então, a gente precisa pensar assim, o pensamento nosso, ele está falando aqui, importante entender e entender sempre. O pensamento nosso é a nossa ferramenta. Se a gente não for pensar, nós estamos perdidos. E essa coisa de pensar é outra coisa que eu quero falar sobre isso. Por exemplo, hoje eu fui ouvir uma leitura de um livro do Grabovoi sobre a eternidade. É um livro grande, a pessoa vai ler vários e várias vezes, né, várias semanas e tal. 60 minutos ela não leu ainda o livro. Ela não leu o livro. Ela falou de tudo.
Quem é o Grabovoi? Por que é o Grabovoi? Vai no canal dela, vem no canal dela. Quem faz o curso, quem não faz o curso, não acredita no que as pessoas estão falando, vai no original, que é o Grabovoi, e ela que tem o original, e que se você tá assim, você tá fazendo errado, porque ela que sabe como é que faz, e que ela não fala sobre ela lê o que o Grabovoi fala. No final eu tava esgotada e apavorada, achando que eu estava fazendo tudo errado, porque ela fala, você está fazendo tudo errado. Uma pessoa perguntou que estava tendo muito sono quando ficava na frente do PRK-1U, e ela falou, porque você está fazendo errado, e quando faz errado não tem resultado. Se a gente não fizer errado, a gente não vai fazer o certo. Se a gente não começar de alguma forma, a gente não vai entender. Se a gente não começar com dúvida e confusão, a gente não vai ter assunto para esclarecer a dúvida e a confusão. Se eu quero a perfeição antes de começar, eu não começo. E se eu tiver que pagar para ela me ensinar, aí tá danado, né? Tá danado. Eu tô pondo na mão dela o conhecimento que eu posso ter. Eu experimento, eu faço as pilotagens e eu avalio. Que tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso, tem, mas no final das contas a gente vai ter que fazer as pilotagens, que é exatamente isso aqui que eu quero chegar. Nós temos que estudar os nossos próprios processos, porque são nossos. Nós é que vamos entender. A gente pode ter ajuda de alguém ensinar alguma pilotagem, fazer com a gente a pilotagem, mas o processo é nosso. Então, se a pessoa tem preguiça de pensar e agir como adulto, não vale esse processo. Tem mesmo que ir acompanhar pessoas que vão falar, faz isso, faz aquilo, tá certo, tá errado. Não vai sair do lugar. Então, a gente vai avaliar a questão são os processos do ponto de vista do passado. O que aconteceu que trouxe para mim uma desarmonia na minha vida. Então, eu vou com isso para não ficar pesado, porque vai ter sim sono, preguiça, medo, e todos os sentimentos que o passado produziu, que eu avaliei uma situação e produzi no passado. Meu pai me bateu, eu fiquei traumatizada com isso, então eu não consigo conversar com homens mais velhos. Então eu sempre acho que eles vão me bater. Então eu tenho que voltar nessa situação. Por isso que tem os registros akáshicos. A primeira coisa que o Grabovoi fala é: eu entro no espaço da minha alma no ponto arquivo. O ponto arquivo é o ponto dos registros akáshicos, dos registros, e vou espiritualmente, intuitivamente ir no ponto que eu quero ir, para eu cuidar. E aí ele fala assim, é necessário encontrar fontes que influenciam a pessoa de modo positivo, porque o objetivo é ativar o gêmeo arquivado. Todos nós temos os gêmeos dentro de nós, da desarmonia e da harmonia. Para tudo, completamente tudo, nós temos como acessar o gêmeo da saúde, o arquivo que vai trazer a luz e resolver a nossa questão, para tudo. Então ele fala de algumas coisas, é muito interessante, como a gente volta para a vida da gente. Um método de ler um livro, que eu acho que é muito particular dele. Ele sabe, eu imagino que ele saiba as linhas que tem na página. Então ele fala, na terceira página lá no alto, como que eu acesso aquela informação? Esse não é o meu método de ativar o gêmeo arquivado, cada um tem o seu, vou falar mais aqui. Mas eu tenho uma questão com o livro. Eu não sei a página, mas eu sei onde a frase está, onde eu quero achar. Se está no meio, se está em cima, se está na direita, na página da direita, da esquerda. Eu consigo imaginar
o texto lá dentro do livro. Então eu posso acessar essa forma minha para outras coisas, para a situação que eu estou vivendo que é ruim e também para o gêmeo arquivado. Então ele dá outro exemplo, uma lembrança boa, uma forma infalível de resolver um problema. Por exemplo, uma pessoa que resolve, vamos lá, uma lembrança boa, uma viagem, um carro, um filho, um gatinho que faz uma brincadeira, um cachorrinho que é qualquer coisa, uma planta, qualquer coisa que me faz lembrar de uma coisa boa. E uma quebra de como é que chama isso? Oh meu Deus, eu vou falar aqui, depois eu lembro do nome. A cura de uma doença, de um paradigma, mas eu não queria falar a quebra de um paradigma, isso é mais antigo, uma crença limitante. A cura de uma doença. Se eu curo uma gripe, uma dor de cabeça, uma unha encravada, se eu tenho um corte e eu consigo cicatrizar esse corte, eu cortei muito profundamente, costurei e daí há um tempo já está cicatrizado. Existem pessoas que não cicatrizam, mas se curam de outra forma. Eu curo qualquer doença. Eu vou no gêmeo arquivado dessa situação. Então, por exemplo, eu estava muito doente, mas eu consegui tomar uma coisa, sei lá, lembrar, sei lá, alguma coisa me fez que eu melhorei. Então, eu posso melhorar qualquer doença. Falar que a gripe eu curo, mas o câncer não, ou a dor de cabeça não, isso é uma crença limitante. Então nós vamos unir, tá vendo como é muito pessoal, muito delicado, muito sutil ao mesmo tempo e poderoso. Então nós vamos ativar na gente as nossas qualidades. Uma pessoa que conserta carro em qualquer lugar, sem equipamento direito, ela se vira lá e dá um jeito. Se tem um problema no carro, ela sabe consertar. Ou ela fura a parede, ela resolve tudo que tem na casa e tudo funciona na casa porque ela sabe resolver. Ou ela dirige super bem e coloca o carro em qualquer buraquinho com a maior facilidade do mundo. Lembrar das coisas que a gente gosta e que faz bem feito e rápido, e trazer essa emoção para quando a gente estiver pilotando. Não precisa ser só quando estiver pilotando. Isso aqui é uma outra coisa. Nós não vamos sair da nossa vida, fazer um curso, aprender algumas coisinhas e voltar para a nossa vida. Nós vamos mudar a nossa vida. O objetivo aqui é mudar a nossa vida para melhor, para harmonizar a nossa vida. Então não dá para falar, como eu já falei milhões de vezes aqui, como a minha amiga fala: eu não quero mudar nada na minha vida, eu só quero um emprego melhor. Não dá para ter um emprego melhor se eu não mudar a minha vida. O emprego melhor sou eu, quando eu mudo. Então o nosso objetivo aqui não é curar uma doença específica ou um problema específico. É harmonizar a nossa vida. É harmonizar a nossa vida. Eu vou parar por aqui. É muita coisa, continuo depois. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.